Bom dia, igreja, tudo bom? Convido vocês a já procurarem os lugares, já se sentar. Antes de começar o momento do louvor, só queria trazer um pouquinho do que Deus falou comigo essa semana. E em Ezequiel, capítulo 20, alguns dos líderes de Israel, eles vão até Ezequiel para consultar o Senhor. E Deus responde dizendo assim: vocês, os seus antepassados, e assim como vocês me desobedeceram, eu dei a terra que eu lhes prometi, eu tive Deus quis destruir eles diversas vezes, mas ele falava: pelo meu nome eu não irei destruir vocês, porque para a glória do meu nome eu vou cumprir o que eu falei para vocês. E ele traz o julgamento para o povo de Israel, como eles serão exilados e tudo, mas ao fim do texto, nos versículos 42 a 44, ele também traz um pouco de esperança. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu os trouxer para a terra de Israel, a terra que, de mão erguida, jurei dar aos seus antepassados. Ali vocês se lembrarão da conduta que tiveram e de todas as ações pelas quais vocês se contaminaram e terão nojo de vocês mesmos por causa de todo o mal que fizeram. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu tratar com vocês por amor do meu nome e não de acordo com seus caminhos maus e suas práticas perversas, ó nação de Israel. Palavra do soberano, o Senhor. E a primeira música me lembra muito esses momentos quando a gente para e olha para nós mesmos e fala: nossa, que nojo de mim, das minhas atitudes, de como eu desprezo o Senhor dia a dia, e como Deus, o nosso oleiro, está criando um vaso que é lindo aos olhos dele. Eu falo: sai pro lado, Deus, deixa que eu faço aqui a minha obra, deixa que eu faço do meu jeito, e a única maneira de resolver isso é quebrando ele e permitindo que Deus comece uma nova obra. Então eu vou orar, daí a gente pode ficar de pé. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã. Deus, obrigado que o Senhor trouxe cada um. Se tiver alguém a caminho, traga em segurança, Pai. Já começa a falar o coração dessa pessoa também, Pai, antes dela chegar aqui. E agora, Deus, recebe esse louvor, Pai, como um aroma suave e agradável, Pai. Que a gente reconheça, Senhor, diariamente a nossa dependência de Ti e como precisamos que o Senhor nos quebre, Pai, e nos refaça novamente, Pai, e nos aperfeiçoe a cada vez, Pai, porque tantas vezes interferimos e tentamos fazer do nosso jeito, Pai. Nos perdoa, Senhor Deus, e recebe agora esse louvor. No Teu santo nome, eu e peço. Amém. Podemos ficar de pé? Também que Deus fez tantas vezes com o povo de Israel e Ele faz comigo também é olhar para trás e ver as obras dele, ver todas as coisas que Cristo já fez, para começar com o Filho dele na cruz e como outra música me fala, quantas bênçãos a gente não consegue parar de contar.
e dessa forma louvar Ele e ser restaurado por Ele. São as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará seu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. E por fim, assim como a gente está agora em igreja, louvar Cristo pela presença dEle, pela obra dEle, porque por conta da salvação dEle, da morte dEle na cruz, que a gente tem essa salvação, que a gente tem a oportunidade de ser restaurado por Deus e transformado diariamente. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora
dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque para engrandecer teu nome, Pai, é que somos quebrados e feitos novamente, Pai. Pro louvor do teu nome, Pai, que Cristo veio para essa terra e morreu para nos salvar, Pai. Pro louvor do teu nome, o Senhor nos escolheu, Pai. Louvado seja o Senhor, Deus, muito, muito obrigado, Pai. Que a gente não se esqueça disso, Pai. Que todo dia a gente se quebrante diante de ti, Deus. Em nome santo de Jesus que eu oro. Amém. Podem sentar. Bom dia a todos, graça e paz seja com cada um de vocês nesta manhã. Que bom podemos nos reunir e adorar ao Senhor. Eu estava ali no canto e principalmente nessa canção, né? Ouvi as vozes tão distintas, mas que gostoso poder ouvir toda a igreja celebrando e adorando ao Senhor. Um momento importante para nós no nosso culto é quando nós conhecemos as pessoas que nos visitam pela primeira vez. E se esse é o seu caso, se é a sua primeira vez num culto da Nova Aliança, eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar para que nós, como igreja, possamos te conhecer. Temos alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Temos lá atrás. O Senhor seja muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo. Receba o nosso presente e o nosso abraço. Que bom que o Senhor está aqui, que Deus lhe abençoe muito nesta manhã. Temos mais alguém nos visitando hoje? Ok, aí a maioria da casa. Então, que bom, todos são muito bem-vindos nesta manhã. Alguns avisos importantes relacionados à nossa vida de igreja. Lembrando que esta terça nós não teremos a reunião das mulheres devido ao feriado, mas quarta-feira temos a nossa reunião de oração às 19h30 e depois o ensaio do coral a partir das 20h30. Também temos o ensaio do coral no sábado. E homens, lembrando, e esse aviso é para você, no próximo sábado nós teremos o nosso café dos homens a partir das 8h30 da manhã. Então, nós antecipamos porque temos aquela programação de evangelismo que nós já vamos falar. Mas então, todos os homens convidados a, no próximo sábado, 8h30, participarmos do café dos homens. Tá ok? Domingo nós teremos os nossos cultos regulares às 10 e às 19, mas no culto da noite será o nosso culto com ceia desse mês à noite. Então você também é convidado a participar na próxima semana no nosso culto com ceia. Também lembrando de que nós teremos no dia 26, então fora o próximo sábado, que é o Café dos Homens, no outro, o nosso seminário de evangelismo. E esse seminário de evangelismo ele é aberto para toda a igreja, ele não tem custo, ele é gratuito, mas nós precisamos que aqueles que gostariam de participar, que ligassem aqui na secretaria ou mandassem um WhatsApp e se inscrevessem. É importante a inscrição para que a gente possa até ver a questão do material, porque é oferecido um material também, mas para que toda essa logística seja feita, é importantíssimo a inscrição de todos. Então, se você tem interesse, liga aqui durante a semana na secretaria ou manda um WhatsApp e faz a inscrição para que você possa participar. Também já coloca na sua agenda aí que no dia 27 de novembro, então fora o domingo que vem, o outro, nós teremos a nossa assembleia. E na assembleia é quando então nós vamos fazer a votação do próximo biênio em relação aos ministérios, a liderança dos novos ministérios para o próximo biênio. E também é quando nós recebemos os nossos queridos irmãos que estão vindo de outras igrejas e que estão fazendo a integração. E é importante a participação de todos os membros da igreja.
Tá? Então já anota na sua agenda, 27 de novembro, a partir das 17 horas. Você pode vir, depois que termina a assembleia, nós temos um intervalo, temos um lanche ali antes do culto, e aí todos cultuamos juntos ao Senhor depois da assembleia. E já algo também para anotar na sua agenda, já passamos no domingo passado um vídeo, mas durante o momento da oferta, vai ser projetada uma tela e nós gostaríamos a sua atenção para que você possa ver como que você pode servir a festa que vai ter lá na Cachimba no dia 10 de dezembro. Então, dia 10 de dezembro, nós teremos um programa especial na Cachimba e você está convidado a participar tanto lá, como também com algumas necessidades que serão apresentadas. E então, na hora da oferta, vai ser projetada a tela, porque daí você pode ler todas as oportunidades que se tem, ok? Agora nós vamos ter os nossos vídeos de testemunho dos nossos queridos irmãos que estão sendo recebidos através da integração, e depois nós continuamos então com o nosso culto. Meu nome é Alana, eu nasci num lar cristão, então eu sempre cresci na igreja, conheci sobre Deus, mas com 13 anos eu comecei em relacionamento pessoal com Deus, quando eu comecei nos adolescentes da minha antiga igreja, e com 15 anos eu me batizei. E eu não lembro de um dia específico da minha conversão, mas eu sei que foi uma construção de um relacionamento com Deus que deu frutos. Então, por isso eu tive certeza da minha salvação. Meu nome é Wellington, e também como Alana eu cresci no lar cristão, e acho que o ponto de mudança da minha vida veio no início da minha adolescência, que eu tive uma convicção, tive um relacionamento íntimo com Deus, e aos 17 anos eu me batizei. E após o meu batismo eu pude servir mais na igreja, eu pude crescer espiritualmente, e acho que também um ponto de mudança na nossa vida foi ano passado, que a gente casou, e com isso vieram os novos desafios do casamento, e também acho que o desafio também de a gente mudar de igreja. A gente começou a frequentar a INA em fevereiro desse ano e nos sentimos muito acolhidos, sentimos muito desejo de servir aqui também e queremos muito fazer parte, ser membros da INA. Oi, meu nome é Giovana, eu tenho 21 anos, eu tô vindo da IBB, Igreja Batista do Bacaxeri. E bom, minha experiência de conversão foi quando eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos de idade. Foi com meu pai, eu lembro que foi num sábado de manhã, que só eu e ele a gente tinha acordado. E daí eu sentei com ele e comecei a fazer um monte de pergunta de Jesus. E ele começou a responder, e parece que na minha cabeça tudo começou a fazer sentido, comecei a entender. E daí eu lembro que naquela manhã ele orou comigo e eu tive um encontro com Jesus. E apesar da minha idade ser pequena, né, 5, 6 anos, eu sei que a decisão foi genuína, com base no entendimento que eu tinha na época. Mas uma experiência, algo muito marcante na minha fé, foi em 2016, no começo de 2016, quando eu tinha uns 15 anos, com meu irmão, conversando com ele, que apesar de eu já ser salva, nessa conversa com ele, foi quando eu realmente entendi que, na verdade, eu nunca tinha escolhido Jesus. Eu nunca tinha ido até Jesus, e eu sei que eu nunca poderia ter tomado uma decisão de ir até Jesus por conta do nosso pecado. Porque a gente é cego pelo pecado, a gente tá morto, então não tem como um morto ir até Jesus. Então foi nesse dia que parece que, de novo, tudo fez sentido. Que foi Jesus que veio até mim, Ele que me escolheu, Ele que me salvou, Ele que tirou as vendas dos meus olhos e me levou até Ele. E eu lembro que isso foi um dia incrível. Na verdade, toda aquela época que tudo começou a se encaixar também, eu comecei a entender isso. E isso foi, depois da minha conversão, algo muito importante na minha fé, na minha vida com Jesus, que eu percebi que foi Ele que me escolheu, e isso é incrível. A graça dele não é só Jesus ter morrido na cruz por nós, mas é Ele nos salvar, mesmo a gente jamais indo até Ele. Mas enfim, e daí eu me batizei também aos
11, 12 anos de idade na IBB, na minha igreja. E faz alguns anos que eu tava querendo mudar de igreja, encontrar alguma igreja que tivesse pregação bem cristocêntrica, eu foco muito em Jesus e em missões, e felizmente, junto com meu irmão, que tá morando fora agora, então só eu agora, encontramos isso na INA, e nos deixa muito feliz saber que a INA realmente tem esse compromisso com pregar a palavra de Deus e glorificar a Deus, e investe muito em missões. Isso é algo muito importante para os cristãos na nossa vida cristã. E também agora é o meu desejo poder servir nessa igreja e crescer junto com vocês. Obrigada. Olá, igreja. Meu nome é Vitor, eu tenho 26 anos, sou nascido em lar cristão. E como vocês podem ver pelo sotaque, eu não sou aqui de Curitiba, eu sou do Rio de Janeiro. Para ser mais exato, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, mas com 5 anos eu me mudei para o Rio. Em maio do ano passado, me mudei aqui para Curitiba, a trabalho, eu sou um engenheiro mecânico. Foi uma decisão muito difícil, deixar meus pais lá no Rio, eu sou filho único, e além disso, deixar a minha igreja. Como eu falei, eu sou de São Paulo, então minha família toda é de São Paulo, então a igreja acabou tomando o lugar da minha família, acabou virando a minha família. Então eu tive que deixar meus pais e a minha família lá no Rio para vir para cá. Aqui em Curitiba eu coloquei a condição de que eu só permaneceria aqui se eu achasse uma igreja, e eu me dei um prazo de 1 ano, mas graças a Deus eu acabei demorando muito menos para achar uma igreja. Com 2 semanas aqui de Curitiba eu achei a INA. Um amigo meu lá no Rio me ajudando a procurar a igreja me mandou o link de um dos cultos. Eu lembro até hoje qual foi o culto. Foi uma pregação do pastor Robson em Apocalipse 7. Foi uma pregação expositiva, onde ele se preocupou em explicar o texto ponto a ponto. E a partir dessa pregação eu decidi visitar a INA, e indo aos cultos eu só tive confirmação de que era uma igreja bíblica, que se preocupa com o ensino, que prioriza o ensino. E além disso, eu fui muito bem acolhido. Eu cheguei aqui sozinho e ainda cheguei em época de pandemia, mas graças a Deus, desde o início, a juventude me acolheu muito bem. Consegui criar amizades muito sólidas, laços muito sólidos, apesar do pouco tempo. E eu pude me sentir em casa aqui, apesar do pouco tempo. Eu estou muito feliz de ser recebido como membro e espero poder servir junto com vocês. Bom dia a todos. Bom estar aqui, bom estar junto com vocês. Eu vou só pedir para o Rogério para a gente fazer um teste, ver se o aparelhinho aqui está funcionando e se eu consigo comandar daqui a... Ok? Foi mal, apertei os botões aqui antes da hora, né? Desculpa aí, Rogério. Tá bem. Enquanto ele diz que está tudo pronto para o teste ali, deixa eu contar para vocês o que a gente vai ver hoje. Você já pode abrir sua Bíblia em Daniel capítulo 8. Livro de Daniel capítulo 8. Eu vou compartilhar com vocês uma das pregações da série que a gente tem feito para os adolescentes em Daniel. E agora está aqui meu slide, deixa eu ver se eu consigo trocar. Consigo, beleza. E aí, quando a gente escolheu, ou quando a gente pensa no livro de Daniel e pensa em adolescente, a gente fala, nossa, perfeito, né? Tem a história de Daniel não querendo se contaminar com os alimentos da corte dos reis. Então a gente ensina para adolescente a integridade, não se contaminar com as coisas do mundo. Pô, que bom texto para ensinar. Aí a gente lembra de os amigos de Daniel sendo jogados na fogueira por não dobrarem seus joelhos a um falso Deus. A gente fala, puxa, olha aí, testemunho até o último, até o limite, né? Ensinar para os adolescentes que a vida cristã é isso, um testemunho que vai até o fim da vida, custe o que custar. Legal pra caramba. Aí a gente lembra de Daniel sendo aquele que não se
não abandona a sua vida de devoção diária, ainda que fosse proibida a oração. E a gente fala, puxa, mas um texto muito bom para ensinar para os adolescentes, que é Daniel sendo fiel a Deus, ainda que o mundo diga que é proibido orar, proibido adorar esse Deus. Daniel está lá e ele vai para a cova dos leões. Então, talvez se você é como eu, assim, a princípio, que você pensa em Daniel, você lembrar desses textos. E a gente falou, legal, né? Isso aí tem tudo a ver para a gente ensinar para a vida adolescente. Só que Daniel também é um livro cheio de profecia, mas difícil. E daí, quando chegou agora na fase da gente estudar as profecias com ele, a gente chegou naquele momento e falou assim, e agora, né? Já foram todas as histórias fáceis, já foi tudo tranquilo de ensinar. Como é que a gente vai ensinar o resto do livro de Daniel, as profecias que estão nesse livro? E hoje a gente vai ver uma delas. Mas eu trago aqui para a igreja, porque quando eu comecei a estudar esse texto de Daniel para ensinar para os adolescentes, incrivelmente, uma profecia de Daniel 8, que diz respeito aos acontecimentos que viriam para o povo de Israel depois do cativeiro babilônico, incrivelmente, penso eu, esse texto tem tudo a ver com o encorajamento que a gente precisa no Brasil de hoje, nos dias de hoje, na nossa vida de hoje. Por isso a gente vai estudar juntos hoje Daniel, capítulo 8. Eu quero te convidar a orar comigo, para que a gente peça a Deus a direção, a sabedoria, o poder do alto, para que a gente compreenda as Escrituras. Senhor Jesus, bom é estar na Tua presença, bom é estar na comunhão da igreja, essa comunhão sagrada, que foi comprada pelo Teu sangue, e a gente zela pela nossa unidade, pelo nosso amor, pela nossa comunhão em tudo, Deus. Inclusive, nos reunindo diante de Ti, juntos para ouvir Tua palavra. Por isso nos ensina, Deus, assim, com igreja, em comunhão, para que juntos a gente saia daqui com o mesmo espírito, com o mesmo coração, Deus, de louvor, adoração e confiança em Ti, Senhor Jesus. A gente pede isso no Teu santo nome, Pai. E peço que o Senhor ilumine e guie minhas palavras, minha mente, para que em tudo eu seja fiel a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, para a gente entender Daniel, capítulo 8, você precisa de uma introdução, tá? Se você prestar muita atenção agora, você vai entender tudo o que esse texto diz, te prometo. O que a gente precisa saber antes de ler Daniel, capítulo 8? A gente precisa dar uma pequena passada em histórias de grandes impérios da antiguidade, tá bom? E eu vou começar mostrando isso para vocês com alguns animais que alguns impérios se identificaram. Nos tempos de Daniel, quando ele está no cativeiro babilônico, existe um império mundial, o grande império mundial da época, se identifica com a imagem de um leão. Talvez você pode estar pensando no leão da tribo de Judá, sim, a gente tem essa referência bíblica desse símbolo, mas existe uma outra nação que naquele momento usa o leão como seu símbolo de poder, seu símbolo de vitória, seu símbolo de força. São os babilônicos, exatamente onde Daniel está vivendo o cativeiro junto com o povo judeu. Isso é uma reprodução de achados arqueológicos de uma das paredes da cidade de Babilônia. O leão como símbolo do próprio rei. Talvez você vá lembrar que existe alguns seres mitológicos que é um leão com asas. O leão com asas era o próprio rei da Babilônia representado ali. No caso dessa época, Belsazar. Mas, enfim, é um império que se identificou assim, se mostrou assim. E os babilônicos, eles foram um povo, de fato, incrível para o seu tempo. Tem um historiador grego que viajou o mundo da antiguidade, conhecendo o mundo, e depois dessa viagem ele elegeu as grandes maravilhas do mundo, as grandes construções da humanidade. Talvez você já tenha ouvido falar nas 7 maravilhas do mundo, 8, daí depende um pouco, mas as 7 grandes maravilhas do mundo antigo, e uma delas está na Babilônia, está na cidade de Babilônia, que são chamados os Jardins Suspensos da Babilônia, um trabalho de arquitetura, de conseguir, isso aqui é uma reprodução imaginária, tá? Mas algo mais ou menos assim, de conseguir fazer grandes jardins, jardins, né, como é chamado, em prédios, numa estimativa de que esse prédio talvez tivesse 90 metros de altura, e esses jardins construídos, o Heródoto, se não me engano, que é esse historiador, chegou e falou, cara, isso é maravilhoso demais, uau! Incrível, o Jardins Suspensos da Babilônia, um povo incrível, um povo realmente poderoso, não só porque tinha um leão mostrando que ele tinha poder, mas nos seus feitos. E não só, no sentido militar também, a gente tem nas mesmas achados arqueológicos aí um pouquinho da cara do que era um guerreiro babilônico da época, né? Os caras aí estão prontos para ir para a guerra, talvez no seu traje de gala, mas estão prontos para ir para a guerra.
Se a gente olhasse hoje, talvez eles estão indo para o carnaval, né? Parece um abadá, assim, vou pular carnaval, mas não é, eles estão indo para a guerra, eles estão indo para a batalha, estão indo brigar ali, e esse é um grande guerreiro babilônico, um grande guerreiro daqueles tempos. Para você ter uma ideia, esse é o cantinho do mundo que o Império Babilônico dominou, hoje exatamente onde é o Iraque ali, aquela parte que tem os dois rios, o Tigre e o Eufrates, até chegando aqui, quase chegando no Egito, esse foi o grande Império Babilônico. O grande Império Babilônico não foi o único grande império da Antiguidade. Deixa eu apresentar um outro animal para vocês daquela época não, nos nossos dias também, né? Esse eu vou chamar ele aqui de carneiro para te ajudar daí no texto, tá? Mas esse é um ibex. O ibex é comum ali da região também do Irã, do Iraque. E olha só que animal que de fato parece poderoso, né? Você vê um animal desses mirando em você, vindo na tua direção, foge, não tem o que fazer. Tem mais uma foto de um aqui para você ver? Olha isso, imagina você enfrentar um bicho desse. Terrível, né? Um bicho que de fato parece assustador. E o império daquela época se identificou com isso. O império dos Medo-Persas. Numa cidade que foi capital desse império da Pérsia, a cidade de Suzã, foi encontrado esse artefato arqueológico. Isso vai na ponta de um cetro, de uma estaca, é de alguém poderoso, dizendo, eu sou poderoso. E como essa pessoa estava dizendo que era poderosa, tinha um ibex na ponta. Esse animal com esses chifres poderosos, olha como eu sou grande, olha como eu sou poderoso. A gente tem também grandes coisas que os Medo-Persas fizeram. Tem, por causa também de escritas que a gente encontra registrado, a descrição de um dos palácios que um rei chamado Ciro construiu, pelo que a gente tem de referência de registro, é um palácio monumental, algo maravilhoso aos olhos, um povo muito poderoso também. E a gente tem uma ideia de como era um guerreiro também Medo-Persa. Um guerreiro Medo-Persa se parecia um pouco com esse desenho aqui. Eles foram grandes conquistadores, e parte da conquista deles, de como eles foram um povo muito conquistador, é um avanço tecnológico de guerra, que os seus cavaleiros conseguiam atirar flechas de cavalos. Então, isso deu vantagens militares para os Medo-Persas em grandes batalhas, ao ponto de eles se transformarem... depois eu conto isso. Ao ponto de eles se transformarem na nação que tomou conta desse território inteiro, chegando quase a entrar na Europa, ou até entrando na Europa e ali encontrando alguma resistência, mas por onde eles iam não tinha quem resistisse ao Império Medo-Persa. Se você lembrar, o Império da Babilônia estava aí, eles foram lá e mataram um leão. O leão da Babilônia sucumbiu diante do rei da Síria. Olha a espada passando no bucho do leão ali, ó. Pá, ganhei da Babilônia. Algo assim, um império poderoso mesmo. E aqui, para você ter, talvez eu entre num detalhe um pouquinho mais, mas o avanço deles foi para as direções, então, oriental, né, em direção ao Egito, em direção ao norte da Terra Prometida, mas eles não conseguiram entrar na direção da Europa, porque ali haviam os gregos. Talvez se você assistiu um filme chamado 300, que é o filme da resistência de 300 soldados espartanos, é dessa época, é contra esse império que eles estavam lutando. Mais um poderoso animal para você conhecer. Vou chamar ele de bode para te facilitar o texto, tá? Mas esse aqui é um carneiro da montanha ali da região da Grécia. Também, eu vou te dizer assim, se você vê um bicho desse mirando em você, corre, foge. É um problema, um bicho que vai te dar uma dor se não te matar, porque eles são ferozes. Esse bicho, aliás, ele pode até assim, desenvolver 4 chifres ao invés de 2. Esse é o Manxham, eu acho que é o nome dele científico. Enfim, é assustador, né? Parece até meio assim, isso aí não é do diabo, gente. Isso aí é a criação de Deus. Não entrega para Deus, não entrega para o diabo que é de Deus. Não tenha medo disso. É um animal lindo, glorioso, que Deus criou para a glória dele. Mas também foi usado para representar algum império. E esse império que olhou para esse animal e falou assim, é esse poder que a gente tem, é o Império Grego. O império que começou como um império macedônico, mas na unificação ali da península grega, se transformou no Império Grego. Olha só, os gregos, eles veneravam esse animal ao ponto de ter na mitologia deles um bode desses de ouro, assim, no imaginário deles, as coisas que esse bode fazia e tudo mais.
Mas aí, olha só, de registros arqueológicos, a gente tem um pouquinho do que era um guerreiro grego da época. Esse aqui é um espartano da época mesmo, que está preservado numa coluna que foi encontrada, aí não sei dizer exatamente onde, mas é a imagem de um espartano indo para a guerra. Qual que é o grande avanço militar que eles tiveram, que foi absurdo para a época? Eles, ao invés de usar espadas, eles usavam escudos e lanças muito longas, então os inimigos não conseguiam chegar naqueles grupos fechados, com lanças e tudo mais. O homem que unificou esse exército é Alexandre o Grande, e ele avança militarmente, construindo um exército que é pensado cada parte do exército com uma função, com proteção disso, proteção daquilo, e na frente uns soldados com lanças enormes para já vencer as batalhas antes mesmo dos soldados chegarem perto. Se você assistiu o filme 300, você vai entender isso bem claramente. Mas o que eu quero destacar aqui é que esse canto aqui tem um pedaço de um capacete de um espartano. E olha o que ele considera poderoso para pôr no capacete dele. O tal do bode aqui, ó. A parte que cobre o rosto dele é esse bode, dizendo: esse é o meu poder, eu tenho essa força, eu tenho esse vigor. Eles se identificavam com esse animal. E também a gente consegue lembrar que o povo grego foi um povo glorioso em muitas coisas. Eu trouxe arquitetura porque, para mim, sempre dá muito trabalho construir um prédio. Fazer as coisas que esses caras fizeram na sua época, sem betoneira, sem nada de equipamento. É incrível o poder dessas civilizações. E aí, aqui é meio exagerado um pouquinho o desenho, mas não muito, que eu vou mostrar. Mas, dentre aquelas maravilhas do mundo antigo, tem os Jardins Suspensos da Babilônia e uma outra obra relatada como uma das maravilhas do mundo antigo é o Colosso de Rhodes. Algo que aqui talvez está um pouquinho fora de proporção, mas não é muito exagerado, não. Existia uma cidade chamada Rhodes, e para os barcos entrarem nela, elas passavam debaixo da estátua de um colosso. Então, na proporção, imagine assim, uma das grandes embarcações passando numa estátua maior que o Cristo Redentor. É isso que eles construíram na época, é esse o desenvolvimento que eles conseguiram. E o Império Grego tomou essa forma aqui, então, unificando a Grécia e tomando tudo, passando por cima dos persas, chegando até as fronteiras da Índia, atual Paquistão, Índia. E num incrível avanço muito rápido, Alexandre o Grande, general disso, se não erro aqui os dados, em 7 anos fez toda essa conquista de uma região muito, muito disputada, vocês estão vendo, do mundo. E Alexandre conseguiu rapidamente unificar a Grécia, avançar para cima dos persas e dizimar esse exército, dizimar o Império Persa. Alexandre morre jovem, morre com cerca dos seus 32 anos, mais ou menos. Ele começa a reinar com 20, com 32 ele já morre. E o império dele, quando ele morre, é dividido. O herdeiro dele está na barriga ainda da esposa. A esposa dele está grávida do primeiro filho de Alexandre. E então não tem sucessor. Os generais dele começam a brigar pela conquista. Depois de uma série de lutas, se consolida mais ou menos 4 impérios, assim. Um império mais aqui na Grécia, outro no que é a Turquia, um grande império aqui e um ao sul. Para você saber, não precisa decorar isso, mas aqui ficou o general no verde, o general Seleucida, ao sul o general Ptolomeu, aqui, se não me engano, Lisandro, e aqui Cassandro, ou Lisânidas. Desculpe a minha falta de precisão nos nomes aí da história. Mas isso é para você conhecer um pouquinho da história. Mas por que isso importa para a gente no livro de Daniel, você saber disso? Porque, olha só, aqui estão os 3 grandes impérios que a gente falou, e o que está acontecendo aqui é uma linha do tempo. A história humana está andando, a história humana está avançando. Impérios vêm e vão, disputas territoriais e tudo mais, mas a gente tem um personagem especial nessa história, que é o seu Daniel. E o Daniel está aqui, ó, não sei se está vendo nessa bolinha aqui embaixo, ó. Nesse momento que ele está escrevendo, está na fronteira da transição do Império Babilônico para o Império Medo-Persa. Então, nos importa saber onde Daniel estava na história. Isso é a primeira coisa que nos importa. A segunda coisa que nos importa: você consegue identificar que região é essa sempre em disputa, sempre dominada por outros impérios? É a Terra Prometida. É Israel, a cidade de Jerusalém. Em todo esse período, a cidade de Jerusalém está sob domínio de outros povos. Com essas informações, eu e você estamos prontos para a gente ler Daniel 8,
e a gente vai começar lendo dos versículos 1 a 12, tá bem? Daniel 8, 1 a 12. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda. Na minha visão, eu me vi na cidadela de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto ao canal de Ulai. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro, um íbex. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois que o outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode com um chifre enorme no meio dos olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto ao lado do canal e avançou contra ele com grande fúria. E eu o vi atacar furiosamente o carneiro e atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir. O carneiro não teve forças para resistir a ele. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes, na direção dos 4 ventos da terra. De um deles saiu um pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção sul, do leste na terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus, e atirou na terra parte do exército das estrelas e as pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército. Suprimiu o sacrifício diário oferecido pelo príncipe, e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Até aqui por enquanto. Daniel vai dizer daqui a pouquinho que ele vê tudo isso e ele não entende nada. Mas considerando a pequena aula de história que a gente teve agora, quem é o carneiro poderoso de 2 chifres? O Império Medo-Persa. Um mais poderoso, os persas entram depois nesse império com mais poder. Primeiro começa os medos sobre o reinado de Dario, tomam a Babilônia numa incrível invasão que vem por dentro dos rios até chegarem na cidade de Babilônia. Aliás, a tomada da cidade de Babilônia, historicamente falando, foi sem luta, sem batalha, sem cerco à cidade, porque eles fizeram uma estratégia militar de inundar a cidade ao redor e pela água entrar na cidade. Não tenho tempo de todos os detalhes, mas enfim, e naquele dia, incrivelmente naquele dia, estava tendo uma grande festa na cidade, que todos os generais, todo o exército estava parado, festando, bebendo, ninguém conseguiu lutar contra os medos que chegavam para tomar a cidade de Babilônia. Aliás, registrado na sua Bíblia, em Daniel, capítulo 5, versículo 1, quando conta de uma grande festa, versículo 30, quando diz que naquela noite a cidade foi tomada sem luta. Incrivelmente a história se cumprindo junto com a palavra de Deus. Mas nesse avanço, então, dos medos, e quando eles conseguem tomar toda essa região, você lembra que o texto falou que esse carneiro que é visto, ele avança para a direção leste, para a direção norte, para a direção sul? E ele não diz que ele avança para o leste, porque o Império Medo-Persa nunca conseguiu avançar sobre a Grécia. As batalhas decisivas ali são as batalhas de maratona. Aliás, é por isso que a gente tem a corrida de maratona hoje, em referência a essa batalha, quando esse império foi vencido ali. A gente tem a batalha das Termópilas, se não me engano é esse o nome, onde os 300
de Esparta, de fato, com um pouquinho mais de contingente, umas 1.000 pessoas, e enfrentaram possivelmente um exército de 200.000 soldados, e em 3 dias de batalha, esses 200.000 soldados tomaram tanto atraso, tantas perdas nessa batalha, que eles não tinham mais força para invadir a Europa, porque 300 espartanos, mais os seus aliados, ali umas 1.000 pessoas, resistiram bravamente. E ainda mais uma batalha marítima de Salamina, que mais uma vez eles são exterminados, apesar de ter o maior exército, eles não conseguem avançar na direção leste. Então, esse grande animal poderoso, esse íbex, que avançou para todas as direções, pisou e ninguém podia vencê-lo, na nossa história aqui, ele vai enfrentar então um cordeiro, um bode chamado aqui. E esse bode vem com um grande chifre. Quem é esse grande chifre? Quem é esse bode? O Império Grego, que avança em cima do Império Medo-Persa. Esse grande chifre representa Alexandre o grande rei que avança e conquista todo aquele império, mas no auge da sua força, no auge do seu poder, ele morre possivelmente doente no campo de batalha, e então 4 chifres surgem no seu lugar. Incrivelmente, 4 impérios, 4 reinos, que tomam conta daquela região. Não é incrível tudo isso está na Bíblia? Não é incrível Daniel estar vendo essas coisas 500 anos antes de tudo acontecer? Na verdade, sim, algo que estava logo para acontecer, né? A tomada da Babilônia, e então mais 500 anos de história quase, de reinos que vão lutar uns pelos outros. O Império Grego, quando ele vê isso, não é nada, são cidades, estados espalhadas pela Grécia, e tudo isso revelado por Deus para ele. Ele consegue enxergar a história humana descrita nessa profecia, tudo a se concretizar. Então a gente vê que a profecia de Daniel 8, dada a Daniel, quando o anjo está falando sobre essa luta do carneiro, do bode, dos chifres que se quebram, dos chifres que aparecem, tudo vai se cumprindo incrivelmente, precisamente isso aconteceu na história. A maravilha da palavra de Deus. Mas a gente não tratou ainda de uma coisa especial que tem no texto, que vale a pena a gente destacar. Nos últimos versículos que a gente estava lendo, a gente leu sobre, de repente, aparecer disso tudo, desses 4 impérios, um pequeno chifre. E esse pequeno chifre, parece que ele ganha foco especial, porque ele está relacionado diretamente à nação de Israel. Porque a nação de Israel, nesse momento desses 4 impérios, já voltou do cativeiro, já está ocupando Jerusalém, já teria reconstruído o templo, já teria sua vida de comunidade religiosa restabelecida. Naqueles livros Esdras, Neemias, você vê o retorno desse povo à terra e a reconstrução do templo. Mas então esse pequeno chifre se volta contra essa cidade e diz que ele vai, no versículo 10, cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra parte do exército das estrelas e a pisoteou. A princípio, você pode olhar para isso como algo que diz respeito aos céus, às estrelas, mas não é estranho isso ser uma referência ao próprio povo judeu. Se você lembrar comigo, nos sonhos de José, um dos patriarcas do povo de Israel, quando ele sonha sobre ele ser a tribo que ia governar sobre os irmãos, no sonho dele ele vê assim: as estrelas do céu, a lua e o sol se dobravam diante de mim. Uma referência ao povo de Israel. Então aqui, o texto, em linguagem profética, está dizendo que existiria um rei vindo desses impérios que se voltaria especialmente contra o povo de Israel. E especialmente se voltando contra o povo de Israel, diz no versículo 11, que ele suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe, e o local do santuário foi destruído. Para a gente continuar entendendo essa visão, a gente vai ler agora o resto do texto de Daniel, do 13 em diante. Olha só, Daniel, depois de ver essas coisas, diz assim: então ouvi 2 anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por essa visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário, e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? E ele me disse: tudo isso levará 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será reconsagrado. Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser, que parecia um homem. E ouvi a voz de um homem que vinha do Ulai,
Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse: filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, perdi os sentidos. Então ele colocou a mão em mim e me pôs de pé. E disse: vou contar a você o que acontecerá depois no tempo da ira, pois a visão refere-se ao tempo do fim. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. Acertamos na nossa interpretação. Que maravilha, revelações dos céus, e a gente entendeu o que Daniel não tinha entendido. O bode peludo é o rei da Grécia. O grande chifre entre seus olhos é o primeiro rei, Alexandre o Grande. Os 4 chifres que tomam o seu lugar, como lugar do chifre que foi quebrado, são 4 reis. Seus reinos surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei, duro de semblante, mestre em astúcias, e ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que neles confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão, estava além da compreensão humana. Aqueles reinos que surgem depois do império de Alexandre o Grande, especialmente 2 deles, não tem aqui, deixa eu voltar só para você ter visualmente aqui. O verde e o azul são os reinos dos Seleucidas e dos Ptolomeus. E eles entram em constantes batalhas na história, disputando o território. E o que está bem no meio da disputa entre eles? A Terra Santa, a Terra Prometida, Jerusalém, que vai ficando na mão de controle de um e de outro, e num período que ela está nas mãos dos Seleucidas, aquele Império Verde, surge no meio deles um rei, chamado Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio é um rei que se volta especialmente contra os judeus, proíbe a adoração a Deus nesses tempos, nesses dias, proíbe as pessoas de terem como religião o judaísmo, obriga a cada um a ser um adorador de falsos deuses, de deuses pagãos, de demônios. Ele invade o templo de Jerusalém, cidade que está sob controle dele. Esse templo aqui, um modelo refeito do que seria o templo depois da reforma de Herodes, mas muito possivelmente nas dimensões que são da época. Esse templo ele invade, e dentro do templo, que existia o lugar santo e o lugar santíssimo, aquele lugar que o sacerdote, uma vez por ano, entrava todo cheio de rituais de purificação para poder estar na presença de Deus. Nesse lugar, ele coloca uma imagem do falso deus Zeus, um deus pagão, um demônio, dentro do templo de Deus, para ser adorado lá dentro. No lado de fora desse templo, aqui no pátio mais interno, havia um grande altar aqui na parte de baixo, que era onde eram feitos os sacrifícios diários de adoração a Deus, de aspersão dos pecados, e ele constrói uma estátua dele mesmo, para os sacrifícios feitos nesse templo agora serem feitos diante da imagem dele, como quem diz, sacrifiquem para mim. E no auge da sua profanação do templo, ele toma uma porca, um animal imundo para os judeus, e sacrifica nesse templo, para deixar esse templo imundo para qualquer judeu. A grande profanação do templo prevista aqui. Esse homem se levanta, faz o que faz diante de Deus, diante do povo dele, e por fim, o que se entende é que, ou melhor, essa intensa perseguição dura mais ou menos uns 6 ou 7 anos, a gente ainda não tem a precisão histórica exata, mas está contada no livro de Macabeus, livros históricos a respeito do povo de Israel, e nesse livro, dessa perseguição de uns 6 ou 7 anos, que coincide muito bem com a ideia de 2.300 tardes, Judas Macabeu, numa revolta, retoma a cidade de Jerusalém e repurifica o templo, para o templo voltar ao seu exercício de adoração a Deus. O santuário é restaurado, o santuário é purificado. Incrivelmente, tudo se cumpre
como Daniel viu aqui. Pensando nessas coisas, e parto agora para a conclusão da nossa mensagem, eu queria com você tirar dessas ideias que a gente viu, realizadas aqui em Daniel, capítulo 8, algumas lições para a gente hoje. Coisas que você tem que levar no seu coração, eu tenho que levar no meu coração, como povo de Deus. A primeira coisa que nos importa, pensando em Daniel capítulo 8, é que Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história. O que Daniel está recebendo é a profecia do que vai acontecer nos próximos quase 500 anos da história de Israel. E nesses 500 anos de história de Israel, o que Deus está dizendo para Daniel é que não vai ter sossego. Império sobre império, governo sobre governo, povos sobre povos, vão disputar o lugar da Terra Santa, vão passar por cima do povo de Deus, vão fazer o povo de Deus ser um povo manipulado por eles, controlado por eles, dominado por eles. E nesses 490, 500 anos de domínio de outros povos sobre o povo de Deus, ainda assim, Deus está dizendo para Daniel, eu sou o Senhor de tudo isso. Isso está na minha mão. Eu te revelo, isso vai ser determinado. Versículo 14 fala disso se cumprir com certeza. Versículo 19 fala do tempo que isso vai durar, porque o tempo é de Deus. Ele fala, basta, basta. Ele fala, aconteça, aconteça. O Senhor é o Deus da história. Esse texto deveria ir dando confiança a judeus, que vivenciando essas coisas, ano após ano, século após século, vendo as coisas se realizarem nos tempos deles, dizerem no seu coração, está difícil, mas Deus é o Senhor. Está complicado, mas Deus não perdeu o rumo da história. Ele governa, Ele é o grande rei sobre todos os reis. Mas para a gente isso deriva numa outra conclusão muito boa, que a Bíblia é extremamente confiável. Para você e para mim, que temos as profecias cumpridas para trás, e a gente olha e vê essas coisas, a imagem do bode, do cordeiro, que pareciam misteriosas, a gente vê os impérios usando até a imagem para se identificar. Parecia que eles leram a Bíblia e quiseram copiar, de tão idêntico que é a revelação bíblica e a história. Para mim e para você, a Bíblia tem que ser tratada como verdadeira. E aqui é um dos exemplos, aqui é uma das provas. Mas se existem provas assim tão substanciais de que a revelação de Deus é verdadeira, você e eu, meu irmão, a gente tem que considerar a verdadeira para todas as coisas. Não só sobre a história, não só sobre revelações proféticas ou coisas assim, mas quando ele fala a respeito da minha e da tua vida, ela é completamente verdade também. Ela é completamente verdadeira quando ela te diz que o melhor caminho para viver é um caminho de temor a Deus, de submissão a Ele, de obediência. Ela é completamente verdadeira quando te chama a ser honesto em tudo que você faz, a ter verdade nas suas palavras, em tudo que diz, a ser sincero de coração nos seus relacionamentos. Ela é verdadeira quando te chama a ser alguém comprometido com a igreja, comprometido com o avanço do Evangelho, comprometido com missões. Ela é verdadeira em tudo que ela te chama a ser e viver, porque a palavra de Deus é digna da nossa confiança. Então, como primeiro encorajamento para você, para mim, para a igreja, confie na palavra de Deus. Ela não erra, ela não falha. Não falhou na história, não vai falhar comigo e com você. Uma segunda aplicação que vale muito a pena a gente pensar aqui. Reinos humanos não são o reino de Deus. Pense por quantos domínios o povo de Deus passou, de governantes ímpios, de reis que se levantavam, de serem tratados por vezes como uma terra de passagem, vamos lá acabar com aqueles judeus, daí a gente conquista outro lugar, por vezes, às vezes que eles foram tomados como escravos, por vezes, às vezes que eles foram tomados como um povo menor, um povo desprezível. A incrível vez que um dos reis, se voltando contra esse povo, proibiu a adoração, proibiu o culto a Deus, profanou o templo, sacrificou aquela porca no altar. Quantas vezes os reinos humanos passaram por cima do povo de Deus? E os reinos vão, e os reinos vêm, governos vão, governos vêm, e o povo de Deus permanece sendo cuidado por Deus. Permanece inabalável na mão de Deus. Eu e você, a gente não espera que um dia um desses impérios humanos, um desses governos humanos, venha a ser o reino de Deus. Porque ele não é, ele vai passar. Porque ele não é Jesus no trono. Nenhum governo humano
é o reino de Deus. Se a tua noção de reino de Deus depende de algo chamado Estado para o reino de Deus acontecer, a tua noção de reino de Deus está errada. Porque o reino de Deus não depende. O reino de Deus é além de tudo isso. É maior, é o governo de Jesus, que hoje pode ser manifestado na tua justiça pessoal, na tua ética pessoal, em sendo luz onde você está, mas um dia de fato se manifesta com a vinda de Cristo, com Ele botando os pés nessa terra de novo, para dizer isso é meu, isso me pertence, agora eu vim aqui para reinar. É por isso que a gente espera, é por esse reino que a gente luta, é com esse reino que a gente sonha, é esse reino que nos tira o sono de não ter chegado ainda, não qualquer governo humano. Terceira ideia que a gente pode tirar desse texto, é que Deus vence pelo seu povo. No versículo 25, conta o fim da história de Antíoco Epifânio, esse que tanto fez, esse que tanto profanou. E como que ele é vencido? Não pelo poder humano. No registro histórico diz que ele morreu subitamente, aí, lá na Wikipédia, tá? Foi onde eu consegui fontes. Diz que ele morreu possivelmente de câncer, para morrer assim de repente, do nada, talvez um câncer, talvez seja. Mas não importa exatamente o motivo da morte, mas ficou claro para todo mundo que não foi um assassinato, não foi uma revolta, não foi um poder humano que venceu. E é assim que vai ser. A gente, como povo de Deus na história, vai viver a história que Deus conta, vai ver passar diante dos nossos olhos reinos, poderes, e nenhum deles vai ser vencido por nós. A gente segue marchando com Jesus, e é Ele quem vai vencer. É Ele quem tem a vitória, é Ele quem conquista. A gente celebra junto, a gente canta as vitórias dele junto. Mas Ele é o vencedor, Ele é o nosso campeão. Mais uma consideração. O povo de Deus teme a Deus, e os ímpios não. Se você pegar a descrição do que Antíoco Epifânio fez, é um ímpio, agindo diante de tudo aquilo, como se Deus não existisse, ou como se fosse um Deus fraco, não estou nem aí para Deus. Se você comparar, então, com as coisas que Daniel faz, só de ter um representante dos céus na frente dele, Daniel se prostra de joelho, cai em terra dizendo, uau, Deus está aqui, Deus está aqui. Essa é uma atitude de alguém que teme a Deus. Deus está aqui, e por isso eu vivo em temor a Ele. Um ímpio faz o que faz sem considerar a presença de Deus, sem considerar se isso ofende a Deus ou não. E por que isso nos serve? Porque creio que cada um aqui que crê em Jesus Cristo tem o temor a Deus no seu coração. Mas cada um aqui, na sua luta contra o seu pecado, contra a sua natureza carnal, talvez ainda carregue momentos de impiedade. Momentos em que você fala, acho que Deus não está vendo. Você nem fala, que Deus não está vendo. Você age como se Deus não estivesse vendo. Você não se importa com suas palavras, você não se importa com seus pensamentos, você não se importa com as suas atitudes. Como um ímpio. É diferente do que Epifânio fez? Sim, é diferente. Mas da mesma natureza, na mesma raiz, no mesmo coração, a impiedade humana. O povo de Deus teme a Deus. Lute para viver em temor a Deus. Não se entregue à impiedade. E para a gente terminar o nosso tempo aqui, eu não posso deixar de falar de bodes, de carneiros, de chifres, de poder, sem apresentar para vocês mais um símbolo de um animal, de um reino, de um império. Esse aqui, ó. Esse é um cordeirinho. Se você vê um animal desse na tua frente, faz carinho. Ele é fofo, ele é querido. Alguém me contou uma vez que ovelhas, essa raça de animal, eles são tão dóceis, tão mansos e pacatos, que se você ameaçar correr atrás dele, dando um susto, ele não corre, ele se deita, perdi. Cara, pode me matar, não tenho força. Essa é a natureza dele, de mansidão, de queridez, de boa vontade. Esse é um cordeiro. E incrível, quando João Batista, o profeta do Altíssimo, do Rei dos Reis, do Todo-Poderoso Deus, quando vem à terra, olha para Jesus e aponta, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o Rei Jesus. Esse é o Rei Todo-Poderoso. Essa é a imagem que ele tem. Mas a imagem fica até melhor. Olha que coisa incrível. Lucas, capítulo 1.
Quando Zacarias, o pai desse João Batista, recebe seu filho por nascimento, ele sabe que o filho vai ser profeta do Altíssimo. E então ele canta. E no cântico dele ele coloca a seguinte frase: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou o seu povo e nos proveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi. Eu coloquei a tradução literal do que significa poderosa salvação. Zacarias canta, nos deu um chifre de salvação. Porque na língua hebraica, chifre é um sinônimo de poder, é um símbolo de poder. Para a gente é um símbolo do mal, para eles não, era só um símbolo de um grande poder. Então Zacarias sabe que diante de todos os chifres poderosos do mundo, Deus agora estava trazendo o chifre do seu poder salvador, na pessoa de Jesus. E então, o apóstolo João tem uma imagem desse rei Jesus num trono. Um trono de glória, um trono de majestade, quando toda a criação está diante dele no fim dos tempos. E quando ele olha para esse trono, e ele tenta enxergar a imagem que ele vê nesse trono, ele diz, eu vi um cordeiro, como que foi morto, sentado no trono. Que imagem para um rei poderoso. Que coisa que parece tão desprezível. E é assim que o nosso Jesus quer se apresentar para mim e para você. Diante de todos os reis poderosos do mundo, diante de todos os governantes da atualidade ou de qualquer outro momento que se mostram poderosos, qual a imagem do rei poderoso, do rei Jesus? Como um cordeiro que foi morto. E então, diante dessa cena, o que João vê é que naquele momento, no céu, o céu inteiro canta assim: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E depois, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro sejam louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Eis aí, meus irmãos, o reino que não vai passar. O reino que não vai ser destruído, o reino do Cordeiro que foi morto por você, dando sangue para te comprar para si mesmo, para você ser feito povo santo dele. Quero só te encorajar então, como meu último encorajamento, te perguntando que rei você quer servir, que investimento de vida você quer ter, por qual reino, por qual governo. Você quer gastar tua energia de redes sociais para falar de qual rei? De poderosos reis chifrudos aqui da terra? Você quer gastar suas conversas, suas preocupações, sua ansiedade com qual reino? Com que tipo de rei? Quem você quer servir? O Cordeiro deu a vida para você. Esse é o nosso grande rei Jesus. Espero que você saia aqui empolgado em ser um servo desse rei. Ore comigo. Todo louvor, toda honra, toda glória sejam a ti, Jesus. Os reinos humanos vão continuar subindo e descendo, passando. E o povo de Deus vai continuar sendo governado por reinos desse mundo. Durante toda a história, a gente sabe que vai ser assim. Jesus, não deixe a gente perder o foco no teu reino, no teu reinado, na tua pessoa. E diante de tantos acontecimentos que dizem respeito à nossa vida diária, é claro, a gente não deixa de lembrar que o nosso reino é de outro mundo, a nossa vida está em outro lugar. O nosso rei é o Rei dos Reis, todo-poderoso Leão de Judá, o Cordeiro que morreu em nosso lugar. Nos leva em paz, nos leva na tua presença, nos leva para um dia de celebração ao teu nome. Peço em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, um bom domingo para você. Celebre o Rei Jesus.
Jesus veio para alcançar vidas, independentemente das fronteiras. Esse treinamento ele é muito importante porque é um treinamento de evangelismo pessoal, onde nós ensinamos como evangelizar no tete-a-tete, o que é muito importante. Às vezes nós postamos no Instagram, às vezes nós convidamos para a igreja, mas saber como é que pode fazer, como podemos fazer esse evangelismo no tete-a-tete, no cara a cara, é muito importante. Então, para mim, esse treinamento foi essencial, estou muito feliz de fazer parte disso e hoje eu sei como interagir com outras pessoas entregando a palavra de Cristo. É um evento que abriu a nossa visão para o evangelismo e nos impulsionou a uma nova fase de evangelização, principalmente no pós-pandemia. E foi um despertar para a igreja da Bahia, de Salvador, para replicar em outros lugares do Brasil e do mundo. Eles vão deixar marcas e vão deixar influência e impulsionar muitas igrejas a retornar aquelas que já estavam fazendo obra evangelística. Com certeza, eles vão dar esse gás para essas igrejas.